Nesta fase, nós começamos traçando as barras, traçando os tubos, como vocês podem ver. Depois de traçarmos as barras, nós vamos cortá-las. Depois de cortarmos as barras e os tubos, agora estamos dobrando. Aqui são todos os tamanhos, só os modelos. Nesta fase, depois de cortarmos e dobrarmos todos os papeizinhos, nós vamos colar. Aqui estão todos os modelos sendo colados. Depois de colar, nós vamos pressionar para que a fixação seja maior. Bem, nessa fase a gente terminou de colar e agora a gente vai montar. Tá tudo coladinho, ó. As tiras, os tubos todos separados por tamanhos. Os copos de prova também estão aí. E agora a gente vai para a montagem da ponte. O primeiro passo para a montagem da ponte foi colar as peças da impressão e posteriormente fixá-la no nosso tabuleiro, com auxílio de alfinetes. Para isso, para a colagem da parte impressa, foi utilizado cola branca. Depois de ter fixado a impressão no tabuleiro, foram fixadas com alfinetes as placas de reforço, todas seguindo a numeração que foi indicada no projeto. Olha o Ayrton, isso aqui. Depois de montar as duas partes da treliça, a próxima fase é unir essas duas partes para formar um lado da nossa ponte treliçada. Depois de concluída a montagem das duas partes laterais da ponte, o próximo passo foi a montagem do suporte lateral de submontagem. Para isso, foram utilizados as barras de 4 mm e os tubos de 6 mm. Agora, vamos para a montagem da ponte.
certo aí? Peraí. Nesta etapa, a ponte já está quase pronta. Falta apenas montar a parte inferior da ponte. Para isso, nós utilizaremos vigas de 9 centímetros de comprimento, todas medindo o mesmo tamanho e com medidas de 15 por 6 milímetros. Primeiramente, nós colocaremos essas vigas nas 3 partes centrais da ponte. E posteriormente, utilizando as vigas de 11 por 28, colocaremos as vigas de piso das partes extremas da ponte, as partes A' e G', para, por último, colocar as vigas das partes F', assim como também das partes B'. Por último, nós vamos adicionar suporte ao portal, aplicando cola nas 2 extremidades da ponte e dessa forma finalizando a nossa ponte treliçada. Eu sou Mariana e vou falar um pouco do que seria uma treliça. Bem, a treliça é uma estrutura que é composta de elementos ligados em conjunto para formar uma estrutura rígida. Os membros eles são componentes de um transporte de carga de uma estrutura. Na maioria das treliças, os membros estão dispostos em triângulos interligados. E devido a esta configuração, os membros da treliça, eles transportam carga, principalmente em tração e compressão. Como as treliças são muito fortes para o seu peso, elas são muitas vezes utilizadas para abranger longas distâncias. Elas têm sido extensivamente utilizadas em pontes, principalmente desde o início do século XIX. Porém, as pontes treliçadas tornaram-se um pouco menos comum nos últimos anos. Hoje em dia, as treliças são frequentemente usadas em coberturas de edifícios e estádios, nas torres, em guindastes de construções e em muitas estruturas e outras máquinas semelhantes. As treliças, como todas as estruturas, elas são projetadas por engenheiros civis, com especialização em projetos e análise estrutural. Estes homens ou mulheres, eles são chamados de engenheiros estruturais. Olá, meu nome é Wellington. Vou falar sobre os principais componentes de uma ponte treliça. Como vocês podem ver, essas 2 figuras estão apresentadas os principais componentes de uma treliça. Como vocês podem observar nessa primeira imagem, que é uma vista lateral da ponte, treliçada, e aqui é uma segunda imagem. Nessa primeira imagem, a gente pode observar aqui que alguns componentes, como a diagonal, o bando superior, a coluna fina, barras verticais, a plataforma, a vertical e o bando inferior. Como vocês podem ver, nota-se que determinados membros são apenas visíveis na vista isométrica, como a amarração lateral superior, o bando superior, que foi observado na vista lateral, o escoramento do portal, o suporte do portal, coluna fina,
barra vertical, amarração lateral inferior, a viga fina da plataforma, a viga da plataforma, a vertical, o banzo inferior, a diagonal e a plataforma. A estrutura da ponte tridimensional ela tem duas principais treliças de transporte de carga. Cada amarração é composta por uma corda superior, umas cordas inferiores e várias verticais e diagonais. As duas treliças são ligadas entre si por uma série de membros de cordas transversais, suportes laterais e viga de piso. Uma componente importante de uma ponte treliça, que geralmente não é feita de aço, é a do pavimento da superfície plana entre as duas vigas principais. No desenho isométrico, apenas uma parte da plataforma é mostrada, como vocês podem observar, de modo que os membros estruturais abaixo podem ser vistos. As pontes de pavimento são geralmente feitas de concreto, mas podem também ser construídas a partir de pranchas de madeira ou de grade de aço. Quando os veículos ou pedestres atravessam a ponte, o seu peso é suportado diretamente pelo convés. A plataforma, por sua vez, está apoiada sobre as vigas de piso. As vigas de piso transmitem o peso dos veículos dos pedestres e o peso da plataforma para os principais treliças. Existem dois tipos comuns de conexões estruturais utilizadas em treliças: conexões fixadas e conexões de placas de reforço. Exemplos de cada um são mostrados nas fotografias abaixo, como vocês podem ver nessas duas imagens. Tal como o nome sugere, a conexão fixada utiliza um único pino de metal grande para ligar dois ou mais membros em conjunto, bem como a cavilha dobradiça da porta. Em uma conexão de placa de reforço, os membros são unidos por uma ou duas placas de reforço de metal pesado, que são ligadas a cada um dos membros com rebites parafusos soldados. Cada um dos componentes da ponte acima tem uma finalidade específica. Todos os componentes trabalham em conjunto para assegurar que a ponte suporte carga de forma segura e eficiente. Nesta atividade de aprendizagem, vamos fabricar e montar esses vários tipos de elementos estruturais e componentes, e vamos observar como cada um funciona. Falando sobre as fundações, cada estrutura deve ser suportada sobre uma base sólida que distribui o peso da estrutura do solo ou da rocha por baixo. As pontes utilizam dois tipos diferentes de fundações. As extremidades de uma ponte geralmente descansam sobre pilares, que servem para as duas funções simultaneamente. Eles suportam a ponte e também seguram o solo, que é preenchido por trás deles. Se a ponte requer suporte adicional no centro da abertura, um ou mais pilares são utilizados, como se mostra abaixo. Pilares e pilares são normalmente feitos de concreto. Todos os fundamentos estruturais são projetados por engenheiros civis com especialização em solos e fundações. Estes homens e mulheres são chamados de engenheiros geotécnicos. Olá, meu nome é Kelvin Silva de Farias e irei falar sobre tipos de pontes treliçadas. Bem, nós temos basicamente três tipos de pontes treliçadas, que são elas as pontes completamente treliçadas, as pontes de treliça pônei e as pontes de treliça convés. Bem, as pontes completamente treliçadas são as pontes em que o convés, que é a mesma coisa que o tabuleiro ou a plataforma da ponte, está situada no bando inferior da treliça, ou seja, as pontes treliçadas mais usuais que existem. E o tabuleiro está na parte inferior de toda a treliça. As pontes de treliça pônei são as pontes em que o convés, ou tabuleiro, se encontra na parte média da treliça, né? Está encaixada na mediatriz dos elementos das cordas, na mediatriz das cordas verticais e das cordas diagonais. E, por fim, as pontes de treliça convés são as que comportam o tabuleiro em cima da treliça, da estrutura treliçada, né? Bem, além disso, podemos citar as treliças, assim, podemos classificar as treliças quanto ao seu arranjo geométrico, né? De suas cordas verticais e diagonais. Esse arranjo das treliças são determinados de acordo com a necessidade do projeto. Para qual finalidade a estrutura vai ser, né? Ou seja, para esse estudo, eles tentam otimizar esse arranjo para que torne o transporte do carregamento mais eficiente,
Ou seja, cada tipo de estrutura treliçada terá uma abordagem. Vamos dizer assim, uma estrutura treliçada para uma cobertura de estádio, uma estrutura treliçada para uma ponte rodoviária, uma estrutura treliçada para uma ponte ferroviária. Isso vão ter abordagens diferentes no seu arranjo geométrico, né? E só. O conceito fundamental da engenharia estrutural. A força é simplesmente um empurrão ou um puxão aplicado a um objeto. A força sempre possui ambas magnitudes e direção. Uma carga é simplesmente uma força aplicada a uma estrutura. Uma ponte real está submetida a várias cargas, como, por exemplo, o próprio peso, as dos pedestres que cruzam a ponte, peso da superfície de estrada e do peso do asfalto, o vento. No projeto, o engenheiro estrutural precisa considerar todos esses efeitos. Reações são forças geradas nos apoios, uma estrutura para manter um equilíbrio de toda a estrutura. O equilíbrio é quando o corpo não está em movimento. Em uma treliça, as forças que agem no seu interior serão sempre tração e compressão, onde a tração o membro é submetido a uma força que tenta torná-lo mais longo, a compressão é um membro que está sofrendo um achatamento, deixando mais curto, e temos também uma resistência, que é a capacidade de um determinado material resistir a uma força aplicada. Bem, meu nome é Franciele e eu vou dar continuidade ao que estava sendo falado. A gente já viu cargas, reações, forças internas dos membros, forças. E agora a gente vai responder ao questionamento: como a estrutura suporta carga? Então, é o seguinte: quando você aplica a carga para uma estrutura, forças internas agem sobre os membros dessas estruturas. Que forças são essas? De tração e compressão. Então, se a resistência é maior do que essas forças internas para cada membro, então a estrutura suportará a carga com sucesso. Olá, me chamo Renata e vou falar sobre a equipe do projeto, ou seja, os principais envolvidos e sua contribuição para a construção do projeto. Quando se está construindo um modelo de uma ponte, é uma ótima maneira para começar a aprendizagem sobre o processo usado para projetar e construir as estruturas atuais. Mas antes que possamos compreender completamente esse processo, precisamos conhecer os principais participantes no processo de projeto de construção e aprender sobre como eles contribuem para o seu produto final ou uma estrutura de instalação completa. Esta seção aplica-se igualmente bem a qualquer projeto de engenharia civil e não apenas a um projeto de ponte. A equipe ela tem 4 membros principais e importantes, nos quais são o proprietário, o profissional de design, o construtor e o gerente de projeto. O proprietário. O proprietário é a pessoa ou organizador que inicia o projeto e finalmente vai assumir a propriedade da instalação depois que ela é construída. O proprietário pode ser um empreendedor privado, uma empresa, uma agência pública, um governo municipal ou simplesmente um indivíduo. Para executar essas funções, o proprietário geralmente tem uma equipe de especialistas para ajudar com funções especializadas, tais como gestão financeira, imobiliária, assistência jurídica, seguros e gestão de instalações. Estes especialistas, muitas vezes, os trabalhadores do proprietário, são mostrados como a equipe do proprietário, profissional de design. Ele é responsável por conceber, planejar e fornecer uma solução de design de alta qualidade para o proprietário. O profissional de design pode ser um engenheiro ou um arquiteto, dependendo da natureza do projeto. Em ambos os casos, o profissional de design raramente tem experiência suficiente para realizar todos os aspectos do design.
Ele ou ela reúne e supervisiona uma equipe de especialistas chamada de equipe de design. O construtor. O construtor é responsável por planejar, gerenciar e executar a construção de uma unidade. Depois que ela for projetada, o construtor é geralmente um empreiteiro de construção, uma empresa que assume a responsabilidade total para a construção das instalações, sob os termos de um contrato formal com o proprietário. Como profissional de design, o construtor monta e supervisiona uma equipe de especialistas com competências adequadas para o projeto. Quando estes especialistas são contratados pelo empreiteiro de construção, eles são chamados de subcontratantes. Em um projeto típico, os subcontratantes podem incluir carpinteiros, pedreiros, ferreiros, eletricistas, fornecedores de materiais, fabricantes de aços, operadores de equipamentos, topógrafos, empresas de ensaio de materiais, inspetores de controle de qualidade e muitos outros. O de projeto tem a responsabilidade total para gerenciar tanto o projeto quanto a construção das instalações. O gerente de projeto ele representa o proprietário e cuida de interesses do proprietário sobre todos os aspectos de projeto, que inclui programação, gestão financeira e qualidade de construção. Para edifícios, pontes e outros projetos de infraestrutura, o gerente de projeto é geralmente um engenheiro civil. Ele ou ela pode ser um empregado do proprietário ou de um consultor contratado para o projeto específico. Porque o construtor raramente é envolvido na fase de design de um projeto e o profissional de design muitas vezes é minimamente envolvido na fase da construção. O gerente de projeto muitas vezes deve dar continuidade à gestão desde o início do projeto até sua conclusão. Olá, meu nome é Lucas e vou falar um pouco como a qualidade da construção afeta o desempenho da estrutura. Vimos até então quais são os profissionais responsáveis pela execução e pelo projeto da nossa ponte. Com o auxílio de todos esses profissionais, nós buscamos obter uma perfeita obra. Porém, existem fatores nas quais a qualidade da construção pode afetar diretamente a qualidade da obra. Nós podemos identificar com qualquer que seja o erro na construção ou erro de qualquer instância, o quanto esse erro pode afetar adversamente a capacidade de uma estrutura para suportar a carga. Suponhamos, por exemplo, que não inserimos cola suficiente em uma de suas placas de reforço, por causa das nossas conexões. Se a articulação da cola é mais fraca do que o membro que está ligado, em seguida toda a força do membro nunca pode ser alcançada. Uma falha de conexão prematura pode levar a estrutura ao colapso. Então é necessário nós analisarmos o quanto se faz fundamental a importância da qualidade da construção para o bom desempenho. Então a qualidade de construção pode significar a diferença entre uma estrutura de sucesso e um sucesso catastrófico.